Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Mariana e, juntamente com a professora Jussara e a professora Natália, nós vamos trabalhar com vocês no projeto de estudos complementares para a formação inicial de professores de matemática. Tá? Os assuntos que nós vamos tratar nos nossos encontros síncronos, eles envolvem fundamentos de matemática elementar e geometria analítica. Para a noite de hoje, para iniciarmos as nossas discussões, nós vamos pegar como base duas questões do ENAD. Uma questão do ENAD 2017 e uma outra questão do ENAD 2014. Tá? Nesse sentido, eu pergunto para vocês, quais os conteúdos que envolvem essas duas questões? Elas têm algo em comum. A primeira questão tem um contexto, e a segunda questão ali já tem até uma dica no próprio enunciado. Acho que a professora Natália vai ler para a gente a questão de número 15 e depois a professora Jussara a questão de número 26, para vocês pensem, enquanto isso vocês vão pensando aí, quais os assuntos, conteúdos e conhecimentos matemáticos envolvidos nessas duas questões. Tá, então eu vou ler a questão 15. O gerente de um posto de combustíveis observou que, na primeira semana do mês em que definiu o preço do litro da gasolina a R$ 3,70, foram vendidos 15 mil litros diários. Com isso, o posto fez uma promoção e percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 200 litros de gasolina a mais por dia, representando por P a quantidade de centavos correspondente ao desconto dado no preço de cada litro de gasolina e por F o valor, em reais, faturado por dia com a venda de gasolina. A expressão que descreve essa situação é... Bom, nessa questão aí, as opções, as alternativas, são as expressões que descrevem essa situação, tá? Eu não coloquei aqui ainda porque eu queria perguntar para vocês que assunto ou tema e conteúdo de matemática é abordado nessa questão. Por coincidência, né, e também intencionalmente, a gente vai trabalhar com a questão de número 26, tá? A professora Jussara vai ler com vocês agora, e já é uma dica sobre o assunto da questão 15. Então, a questão 26, pessoal. No século XII surgiu, na Índia, um matemático conhecido historicamente como Bhaskara II, ou Bhaskara II. É bem provável que seja Bhaskara II. Esse matemático fez grandes avanços para a resolução da equação quadrática. Bhaskara II dedicou-se a estudar astronomia e matemática. Escreveu obras sobre aritmética e resolveu equações do tipo ax² mais bx igual a c, utilizando o método de completar quadrados. Atribui-se a ele o seguinte problema. A oitava parte de um bando de macacos elevado ao quadrado brinca em um bosque. Além disso, 12 macacos podem ser vistos sobre uma colina. Qual o total de macacos? Então, esse trecho, né, é retirado desse livro do João Bosco Pitombeira, Revisitando uma Velha Conhecida. Tá? Aí eu pergunto o seguinte. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta um valor possível para o total de macacos no problema de Bhaskara II. Tá? Então, assim, nossa intenção é que vocês podem nos responder no chat, pessoal, ou podem abrir os microfones. Que conteúdo matemático vocês acham que essas duas questões abordam? Fiquem bem à vontade, tá? Podem escrever no chat se vocês não quiserem estar abrindo o microfone. E aí voltamos, então. Você saberia dizer qual o tema, conteúdo tratado nas questões 15 e 26 do ENAD 2014? Eu já vou consertar. 2017, né? Isso, a 15 é de 2017.
Eu não tenho acesso ao chat ali, mas aí vocês vão me cantando. Tá, não, se aparecer que eu falo. Ninguém, pessoal, já estão aí? Sabe que é sexta-feira de noite, é 9h30, já passado um pouquinho, Sabemos né? que é frio. A prof já deu até a cola ali, ó. Tá dando dica para vocês ali. Não acredito que não conseguem nem ler. Vamos lá, galera. Cola, cola aí, bota aí o que apareceu lá. Haha! Aí, ó. Quem salvou? Quem salvou a turma? O Everton. Obrigada, Everton. É muito importante que a gente saiba que vocês estão aí. Bom, pessoal, assim, pessoal, a primeira questão, né, fica mais difícil a gente ter isso de cara, né? Então, realmente, se nós estivéssemos apresentando só a primeira, ali vocês não tinham dados assim tão diretos que talvez dessem a entender, né, que fosse a função quadrática. Já a segunda já tem mais esse indicativo, né? Porque aparece tanto uma expressão quanto aparece, né, um personagem bem famoso aí para vocês, que é o Bhaskara, né? Esse Bhaskara segundo, que eu acredito que deva ser o segundo ali. Essa segunda questão revela que nós estamos falando, né, de uma função quadrática ou de uma equação polinomial do segundo grau. Né? E aí eu pergunto para vocês o que sabemos sobre o assunto. A proposta desse projeto é, além de resolver com vocês as questões, também revisar um pouco do que a gente sabe, o que a gente lembra sobre o tema, assunto, conteúdo das questões que a gente vai trabalhar nas nossas aulas. Né? No caso, matemática básica, né? Fundamentos de matemática elementar. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é sobre o que é uma função, sabe? O que vocês lembram sobre a definição de função? Então, bom, definição é uma relação entre elementos de dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, elementos X pertencente a um conjunto A e Y pertencente a um conjunto B. Essa relação entre um conjunto e outro, que associa a cada x um único y, a gente chama de função de A em B, tá? E aqui eu trouxe para vocês, só para memória de vocês ativar um pouco, algumas representações de funções, tá? A gente pode representar por um diagrama de flechas, também por uma tabela. Essa tabela aqui representa uma situação, né? Número de horas de trabalho, preço total de um serviço. E aí tem uma lei de correspondência. Daí nessa lei de correspondência aqui eu tenho algumas aplicações. Então eu vou aplicando x igual a 2, x igual a 3, x igual a 5, x igual a 8 na minha lei e eu encontro o meu y correspondente. Eu dou uma saída aqui porque eu escuto o som de que tem alguém tentando entrar e eu tenho que autorizar. Que daí fica só para ti, né? Mas não tem problema, que agora eu... Então, uma tabela, uma lei, e aí essa lei, esses correspondentes, esses elementos x e y, essa correspondência, eu também posso formar pares ordenados no plano cartesiano. E essa lei aqui corresponde a curvas retas, né? Uma curva no plano, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de funções. Então, 3 formas aqui, 4, né? Diagrama de flechas, tabela, lei e gráfico, né? Algumas formas de representação de uma função. Aí trouxe... Só um pouquinho. Só vamos tentar ver se o pessoal participa aqui. Tá. Pessoal, então nós falamos ali, né, antes que aqueles 2 exercícios, de alguma forma ou de outra, envolvem a função quadrática, né? A prof. Mariana aqui apresentou uma visão geral de função. Eu gostaria de perguntar para vocês, podem escrever no chat, quando a gente fala na função quadrática, o que vocês se lembram? Quando a gente fala assim, função quadrática, vocês abrem lá a caixinha de conhecimento de vocês, né, a pastinha que diz lá função quadrática, o que vem na mente de vocês quando a gente fala esse termo? Em parábola, o que mais? Quem falou em parábola, o que caracteriza uma parábola, por exemplo?
A Josiane e o Everton vão falar no parábola. O Everton ainda trouxe aqui o zero da função. O Leonardo está colocando aqui possibilidade de duas raízes. Muito bem. Nós temos mais as meninas aqui. A Yara, acho que a Ana saiu. Temos o Pablo também. O que vocês lembram? Pablo, Yara. Por que a gente está fazendo essa pergunta, né, pessoal? Muito bom. Y do vértice, X do vértice. Vértice, um ponto Máximos e mínimos. Isso aí. Por que a gente está fazendo essa pergunta, né? Uma prova como essa prova do ENAD, né, é um tipo de prova que vocês vão estar num momento em que vocês vão ter que buscar, né, dentro de toda a gama de conhecimento que vocês têm, vocês vão ter que buscar os conhecimentos que vocês têm sobre aquele assunto. Olha aí, ó, a fórmula de Bhaskara, né, o Bhaskara que o Everton trouxe. Então, por isso que a gente está fazendo esse questionamento, né? O que vocês lembram? Quando vocês olham uma questão, né, vocês identificam qual é o assunto, vocês vão ter que buscar, né, dentro da memória de vocês, o que vocês se lembram daquele assunto. Né? E, obviamente, né, a partir dessas lembranças, ver o que realmente é utilizado naquele exercício. Tá? Muito bem, tudo que vocês falaram aqui realmente faz a gente lembrar aí da função quadrática. Tá? A parábola, zero da função, possibilidade de duas raízes, x do vértice, y do vértice, máximos e mínimos, o Bhaskara, e outros tantos, né, que a gente poderia estar citando. Tá? Muito obrigada aí para quem participou. Funções definidas por fórmulas. Então, aqui é uma questão que eu acho interessante, que vem de encontro com a primeira questão que a gente vai trabalhar hoje, é esse interesse especial no estudo de funções em que eu posso calcular o y através de uma lei, né? Por meio de uma fórmula, a partir de x por meio de uma fórmula. Então, eu coloquei aqui algumas características de algumas funções que a gente estudou, né? Trabalha, estuda em fundamentos, né? Das funções, principais funções e seus respectivos gráficos. Então, algumas características, por exemplo, da função afim. O que ela representa? Uma reta no plano. E ela é definida por uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, o grau do polinômio é 1. O expoente aqui do meu x é 1. Então, ele intercepta apenas uma vez o meu eixo x. Então, eu tenho uma raiz, certo? E aqui não existe possibilidade de eu não ter essa raiz, né? Porque eu tenho uma reta. Então, em algum momento, esse eixo x vai ser interceptado. Bom, agora aqui na função quadrática, que é o ponto, o assunto e tema, o foco da nossa aula de hoje, eu tenho uma parábola. E aí, bom, ela é definida por uma função polinomial do segundo grau, ou seja, a equação que representa essa função é um polinômio do segundo grau. O expoente do meu x é 2. E esse 2 me diz que vai interceptar o eixo x, existe a possibilidade de interceptar esse eixo em 2 pontos. Né? Porque para cada y, para um y, eu tenho 2 valores correspondentes de x. O que eu poderia dizer sobre a minha função quadrática aqui, essas raízes, por exemplo? Que possibilidades eu teria aqui? Como que eu resolvo isso? Como que eu chego nessas raízes? Como que eu chego... O que é o vértice disso aqui? Tá? Então, esses pontos é o que a gente gostaria de retomar com vocês, tá? De revisar e também... Me fugiu a palavra agora. Sintetizar. Isso, pronto. Sintetizar esses tópicos. Isso. Eu trouxe aqui também mais 3 gráficos aqui, função modular, função exponencial e função logarítmica, não são das questões de hoje. Se a gente tiver mais questões para trabalhar sobre isso, a gente vai falar mais adiante. Hoje o nosso foco e objetivo é a função quadrática, tá bem? Está colaborando ali, Mariana. Só volta um pouquinho a imagem. Pessoal, um detalhe importante que a gente às vezes tem que prestar atenção, né? Que a gente tem formas diferentes a se referir a um mesmo objeto matemático, né? Então, ali, quando a prof. Mariana ali traz o gráfico e traz a lei que define aquela função,
ela está representando o mesmo elemento de duas formas, né? Então, pode ser que um exercício, né, uma atividade ou um problema de prova, por mais que ele não traga no seu enunciado, por exemplo, a lei da função afim, se ele traz lá numa representação um gráfico que é uma reta, isso já está implícito que é uma função afim, né? Se ele tem uma curva do tipo que a gente tem ali, daquele estilo, onde vocês vão ter uma assíntota ali com relação ao eixo X, por mais que não esteja escrito no gráfico, né, uma coisa desse tipo ali está representando ou um crescimento, ou dependendo da situação, um decrescimento exponencial, tá? Então, esse tipo de ligação a gente tem que estar sempre atento. A gente não precisa ter todas as informações, que muitas vezes o mesmo objeto matemático, a gente tem diferentes formas de falar sobre ele. Então, a gente tem que lembrar que eu posso falar ou através da sua lei, ou através do seu gráfico, ou algum outro caminho, tá? Que pode estar descrito. Isso. Obrigada, Jussara. Bom, sobre a função quadrática, aqui a gente tem a representação dela, e eu trouxe algumas características que a definem, né? A sua lei é representada por um polinômio do segundo grau, resolver a equação significa determinar as raízes ou zeros, ou seja, onde a parábola intercepta o eixo X, e o gráfico correspondente é essa curva que a gente já comentou aqui, que possui ponto de máximo ou de mínimo conforme a sua concavidade, tá? E nós chamamos esse ponto de vértice da nossa parábola. Agora, como resolver uma equação do segundo grau? Bom, esse método, né, que é uma generalização da ideia de completar quadrados, a gente chama no Brasil de fórmula de Bhaskara, tá? Que é também um tema do nosso segundo problema, tá? Onde b ao quadrado menos 4ac é chamado de discriminante da equação. Esse assunto ele é tratado, eu acho, no final do ensino fundamental, também no ensino médio, também nos cálculos, a gente acaba utilizando ela pela praticidade. Então, eu acredito que vocês devem lembrar. Agora, uma característica importante sobre as raízes da função quadrática, certo? O que vai determinar se são duas raízes reais iguais, se são duas raízes reais distintas, ou se não tiver raízes? O nosso discriminante, tá? O nosso b ao quadrado menos 4ac. Quando eu falo esse a, b e c da nossa lei aqui, são os coeficientes da nossa equação, tá? O coeficiente a, b e c. Sobre a construção da parábola, eu coloquei aqui como se fosse um roteiro, tá? Para a gente construir essa parábola, para vocês relembrarem como que a gente faz isso. Então, o que o A determina? Ele determina a concavidade da parábola, se é concavidade voltada para cima ou para baixo. Se o A for positivo, concavidade voltada para cima. Se for para baixo, se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. As raízes definem os pontos em que a parábola intercepta o eixo OX. O vértice indica o ponto de mínimo, né? Se o A for maior do que zero, ou de máximo, se o A for menor do que zero. E a reta que passa por V e é paralela ao eixo AY é o nosso eixo de simetria, tá? Nessa imagem aqui não tem o nosso eixo de simetria, mas ele estaria mais ou menos aqui, ó, interceptando o vértice. Para x igual a zero, temos y igual a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c igual a c. Bom, aqui, como no caso do nosso, eu coloquei esse gráfico, como no caso da nossa função afim também, onde o termo independente, o b, intercepta o eixo y, nesse caso, eu tenho c como ponto onde intercepta o eixo y aqui, ó, estão vendo? Então, esse aqui é o meu c da equação. Eu chamei essa atenção de vocês para essas observações aqui, porque não é necessário a gente construir uma tabela para a lei. Então, essas questões do ENAD, o que a gente percebe é que muita coisa está implícita ali dentro. Então, se a gente tiver o conhecimento, assim, por exemplo, essas leis aqui que eu trouxe agora, o que a gente poderia falar sobre elas? O que eu poderia descrever? Por exemplo, a primeira função que eu tenho ali. O que eu poderia afirmar sobre os coeficientes A, B e C e o discriminante? Mais ou menos, só de olhar essa lei, eu já posso ter em mente o que vai acontecer com essa curva, com essa parábola. É ponto de máximo, é ponto de mínimo, a concavidade é para cima, a concavidade é para baixo. São duas raízes distintas,
ou não tem raízes? O que determina se tem raízes, se não tem? Um minutinho aí para vocês pensarem, me falarem. O que a gente pode afirmar? Vocês podem escrever ali também. Coloquem o número, escolham alguma dessas expressões e coloquem o número ali, por exemplo. Eu vou falar da primeira, então bota o número 1. O que vocês conseguem observar em relação à concavidade e se tem máximo ou mínimo, que é mais direto da gente enxergar. Vão sorteando aí entre vocês. Escolham uma e coloquem aí o que vocês conseguem observar só olhando aquela expressão. Posso voltar aqui, ó. Lembrando aqui, ó, o C. O que o C determina? Onde intercepta o eixo AX. O A determina o quê? As raízes. O vértice. Pergunto para vocês. O que está acontecendo com os coeficientes A, B e C nessas 6 funções? Direcionando mais a pergunta da professora Mariana, então. Na primeira equação, me respondam. Vamos ver quem é que responde aí. Respondeu, o Pablo. A número 1. O A é maior que 0, isso mesmo, e o C vale 1. E vai ter ponto de mínimo, muito bem. Por quê? Por que vai ter ponto de mínimo, Pablo? Como é que tu consegue perceber isso? Bota aí para nós no chat. A número 1, Leonardo respondeu. Ela tem a concavidade para cima, isto intercepta o eixo Y em 1 e não tem raiz. Muito bem, Pablo. Pablo respondeu. Por que ela tem ponto de mínimo? Por causa que a concavidade da parábola é para cima. Então, o L, temos ponto de mínimo, tem intersecção vertical no 0,1. Isso mesmo. Muito bem. Então, de modo análogo, Obrigada, pessoal. Isso que os colegas falaram, então, as funções 1, 2 e 3, nós observamos que o A, o coeficiente A, ele é positivo, então, concavidade da parábola vai ser voltada para cima, por consequência, essas funções, essas parábolas terão ponto de mínimo, né? Concavidade voltada para cima, ponto de mínimo, concavidade voltada para baixo, ponto de máximo, que é o caso das questões 4, 5 e 6. O C determina onde intercepta o eixo OY, né? Então, na primeira aqui vai interceptar no 1, no 6, no 4, no 0, no menos 4 e no menos 5. Vamos observar um pouquinho rapidinho, fica como tarefa para vocês depois resolverem, determinarem as raízes ou zeros das funções, tá? Então, nesse momento, para a gente ver rapidamente aqui, que a gente ainda tem que conversar sobre as questões. Mariana, só volta um pouquinho ali. Aqui? Só porque, como o Leonardo destacou, só para a gente ver ali. Ó. A questão das raízes, né, pessoal, tem a ver com a questão do delta. Então, lembrando, né, o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, se eu olhar ali b ao quadrado, né, a gente vai fazer menos 5 ao quadrado, no número 1, né? Menos 5 ao quadrado vai ficar 25. Menos 4 vezes 1 vezes 1, né? Então, vai dar 4 vezes 1 vezes 1 fica 4. 25 menos 4 vai dar 21, tá? Então, cuidem, ó. Quando a gente pensa ali no menos b ao quadrado, o menos, ele vai ser elevado ao quadrado junto. Vai ficar menos 5 vezes menos 5. Então, esse delta, na verdade, ele é um delta positivo, tá? E não é o fato, assim, da gente não ter uma raiz exata, né? O fato de vocês não terem uma raiz, que às vezes vocês conseguem estar calculando essa raiz manualmente, não quer dizer que a raiz da função não exista, tá? Então, só para vocês não confundirem, pessoal. Quando a gente fala em não existir raiz, é não existir do ponto de vista a gente pensar em um número onde vocês não possam estar calculando a raiz, não que você não possa determinar porque não é uma raiz exata, tá? Então, isso são coisas diferentes. Não vai existir uma raiz negativa, por quê? Nos números reais,
tanto o número positivo quanto o número negativo. Se vocês tiverem uma raiz de ordem par, quando vocês forem fazer a questão da potência, né, se ela for de ordem par, a gente for lembrar da questão do jogo de sinais, né, como vocês costumam chamar, o menos com menos ele vai dar mais, né? Então, qualquer potência que a gente tenha, onde o expoente é um número par, a base sendo negativa, o resultado é positivo, tá? Então, não tem como uma raiz de ordem par, raiz quadrada, raiz par, e assim por diante, ela existir para um número negativo, tá? Então, só vocês tomarem cuidado com isso. Não existir raiz não quer dizer que é porque é uma raiz que vocês não conseguem calcular, tá? Você só não consegue calcular se ela for negativa. Então, só uma atenção quanto a isso, tá? Lembrando também, né, então, só é esse último caso aqui que não tem raízes, ou seja, a minha parábola, ela não intercepta o eixo X, e não quer dizer que ela não tenha vértice, né, e não intercepte o eixo OY também, né, isso a gente vai ver, essas questões aqui que a Jussara tá falando, e também cuidar que, é nesse aqui que tu falou, né, Jussara, o menos 4AC, isso? É que às vezes, como ali vai dar raiz de 21, alguns confundem a raiz de 21, não é uma raiz exata, eu não posso calcular, mas isso não quer dizer, né? Não. O fato de não ser uma raiz exata não quer dizer que não existe o zero da função, só para não confundir com isso, né? Não, porque se esse valor deu 21, é um valor maior do que zero, então pronto, já tem duas raízes reais distintas. A grande questão aqui é, o valor é positivo, então pronto, então tem duas raízes reais distintas, né? Se for menor, aí sim, aí não tem. Mas não quer dizer realmente com a questão da raiz exata. Um quadrado perfeito, né? A gente não lembra a palavra na hora. Aí aqui, então, os gráficos correspondentes, né, das funções, da primeira função aqui, que a gente observa o A maior do que zero, discriminante também maior do que zero, com cavidade voltada para cima, intercepta o eixo X em 2 pontos, X', X 2 linhas, o meu vértice está aqui, eu não destaquei ele, e aqui intercepta o eixo Y no ponto Y igual a 1, tá? Questão 2, também observando, por exemplo, o discriminante deu um valor negativo, menor do que zero, o A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, o meu eixo X está aqui embaixo, certo? Ele não intercepta, mas ele tem o vértice, tem o ponto de mínimo igual, intercepta o eixo Y em Y igual a 6, tá? Só não possui raízes. A de número 3, o que aconteceu com o discriminante? Discriminante igual a zero, então as raízes são iguais, certo? Então, aqui a raiz deu menos 2, o A é maior do que zero, com cavidade voltada para cima, o meu C igual a 4, intercepta o eixo Y no ponto Y igual a 4. O gráfico da função de número 4, com cavidade voltada para baixo, porque o meu A é menor do que zero, certo? E intercepta que o meu C é zero, então intercepta o eixo Y e uma das raízes coincide. Então, essa lei aqui, uma das minhas raízes coincide com o C, certo? E a outra raiz aqui igual a 2, porque o meu discriminante é maior do que zero, raízes reais distintas. As últimas duas equações aqui, com cavidade voltada para baixo. Essa segunda aqui, o discriminante menor do que zero, então não tem raízes. O meu eixo X não é interceptado. O eixo Y intercepta no menos 5, nesse caso aqui no menos 4, certo? E acho que é isso. Mais alguma observação, Maria, sobre essas? Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade aqui. Nós falamos muito ali dos parâmetros A e C. Alguém sabe o significado do parâmetro B com relação ao gráfico da função? Que o B, coitadinho, é o mais excluído. É muito interessante da gente ir alterando o B nesses programas onde a gente consegue plotar, né, lançar os gráficos de forma rápida, porque aí tu vai lançando uma equação em cima da outra. Essa alteração de parâmetros é muito interessante, fica como sugestão aí para vocês também de utilizarem o GeoGebra. Esse aí eu fiz no Implot, mas o GeoGebra também, que eu acho que a maioria dos alunos já utilizou nas aulas.
para responder essa pergunta aí, quem já trabalhou esse B aí vai poder responder. Então, só aqui, pessoal, só para chamar a atenção, né? Quando a gente fala, por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico laranjinha que está aqui, né? Ele é um gráfico, então, que ele tem um ponto de máximo. O que é esse ponto de máximo ou ponto de mínimo, né? Ele vai inverter o que está acontecendo com a parábola. Nesse caso aqui, né, a parábola ela vinha crescente e a partir desse ponto, então, né, para valores de x maiores do que esse ponto, ela vai passar a ser, então, decrescente. Se for um ponto de mínimo, acontece o contrário. Ela vai vir decrescendo e a partir daquele ponto ela começa a crescer, tá? A questão do parâmetro B, o B, ele vai indicar se o ramo da parábola que vai interceptar o eixo Y, se esse ramo vai ser o crescente ou o decrescente, tá? Quando ele é o negativo, a gente vai ter o ramo decrescente interceptando o eixo Y. Quando ele for positivo, a gente vai ter o ramo crescente, tá? Então, observem aqui, ó. No número 5, que é esse gráfico laranja, o B é no menos 4, então a gente tem aqui o ramo decrescente cruzando o eixo Y. No número 6, o nosso B vale 1, então a gente tem o ramo crescente da parábola interceptando o nosso eixo Y, tá? Então, só chamar essa atenção, que na verdade ali os 3 parâmetros, então, eles têm relação direta com o nosso gráfico, tá? E às vezes a gente não nota, né? Mas especialmente casos assim, ó, de funções que não têm raiz, às vezes a gente fica na dúvida. Por exemplo, essa daqui, ó, o número 6, né? Ficaria na dúvida se o vértice está no 4º quadrante ou está no 3º quadrante. Então, informações como essa, com relação ao B, é interessante a gente lembrar. Quando tem raiz, beleza. Vou dizer para vocês, quando tem raiz, não faz falta a gente olhar o B. Mas quando não tem raiz, esse tipo de informação acaba nos auxiliando para a gente saber, assim, ó, se o vértice, nesse caso aqui, né, do número 6, se ele estaria, por exemplo, no 3º ou no 4º quadrante. É porque falta, na verdade, né? A parábola, para a gente definir uma parábola, a gente necessita ali... o ideal seria sempre a gente ter, né, 3 pontos, né? Mas com 2 a gente já consegue ter uma ideia. Mas quando não tem raiz, a gente fica sem ter, né, essa informação. Então, a gente tem que olhar daí os parâmetros a partir de um outro olhar. Só queria complementar isso, Mariana. E outra coisa que eu gostaria de salientar agora que tu estava falando da questão de não ter raízes reais, né? Que geralmente quando a gente dá esse tipo de função para os alunos, eles se perdem para desenhar o gráfico. E então é interessante lembrar sempre que a partir do vértice a gente tem um eixo de simetria, né? Então, se tu tiver, por exemplo, uma perninha da parábola, né, o vértice e um lado da parábola, tu pode simplesmente refletir essa parábola e em relação ao vértice a partir desse eixo de simetria. Então, como se tu fizesse uma linha ali no vértice vertical, paralela ao eixo Y, e tu dobrasse a tua folha e o resto do teu desenho vai cair exatamente ali onde tu dobrou a folha. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, para imaginar, porque agora a gente, longe assim, não posso mostrar no papel, né? Não, mas seria aqui, tá aqui a parábola. Vamos, tá aqui o papel, dobramos. Imagine que existe uma reta aqui nesse menos 2, ó, pessoal. X igual a menos 2. Então, o que a Natália quer dizer é que aqui a gente tem... Aqui, por exemplo, menos 4. Tem uma simetria num ponto mais ou menos aqui, ó. Eu sei que é o menos 4 com o menos 4, por exemplo, porque existe uma simetria aqui. E essa simetria se mantém em toda a minha extensão da parábola, né? Para todas elas. Foi isso, né, Natália, eu acho? Sim. Eu quis complementar. Então, todas elas... Aqui existe um eixo, né? A dobra seria aqui, né? Seria como se eu dobrasse nesse sentido aqui. Isso. Exatamente. Muito obrigada pelas contribuições. E aí agora, então, que nós retomamos alguns desses conceitos sobre função quadrática, vamos às questões, né? E eu não sei se algum colega, algum aluno aí gostaria de ler novamente com a turma aí, com o pessoal que está aí, gostaria de participar. Pensar, dar 1 minutinho, 2, para vocês pensarem aí sobre ela.
Não sei se a professora Natália quer colocar uma outra apresentação, quer que eu continue nessa? Eu vou deixar eles pensar um pouquinho, eu vou colocar uma que eu fiz aqui. Não fiz a apresentação, eu digitei no Word, mas acho que dá para mostrar também, né? Dá. Então vamos deixar 2 minutinhos aqui para pensarem. O que está acontecendo aqui? 2 minutinhos aí, vamos comentando. Deem uma lida e tentem se conectar como é que pode ser resolvida essa questão. E aí, estão pensando? Enquanto isso, eu vou me atualizar aqui no bate-papo, que eu estava com a apresentação, não tive acesso à base. Me diga uma coisa, olhar essa questão, o que parece para vocês? Parece que vai cair em alguma daquelas expressões? Só isso, sim ou não? O que vocês acham? Quando ler a questão, se não tivesse olhado aquelas alternativas, parece que vai cair numa função do segundo grau? Parece que sim, parece que não. Olá, tem alguém aí? Oi? Acho que ainda não deu tempo, Natália. Vamos aguardar um minutinho aí. Tá. O penso dos alunos. Que às vezes a gente até pode ter caído, né? Na internet. É verdade, tem isso também. Por isso que eu fico meio assim, às vezes eu posso estar falando sozinha e ter caído da internet. Bom, acho que estão meio envergonhados ou estão pensando bastante. Aí não sei qual é a situação. Vou seguir aqui, tá bem? Eu vou apresentar. Eu acho que daí tu tem que tirar da apresentação, Mariana. Não sei. Eu fiz aqui a minha... Ai. Estão enxergando? Oi, estão enxergando? Eu também achei, Everton. Quando eu olhei a primeira vez, não parecia que ia cair numa função do segundo grau. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui que eu queria... Não me preparei para isso. Eu queria esconder ali. Natália, eu não estou conseguindo visualizar. Não? Por que será? Será que algum... Não dá para ver? Tá aparecendo? Tá aparecendo? Não tem problema, então. É só eu, não tem problema. Tá, e os demais estão enxergando, será? Os demais estão enxergando? Sim. Tá. Seguinte, então. O que a gente tem? Que, a princípio, tinha um posto de gasolina que estava vendendo o litro a R$13,70, certo? Com o preço a R$13,70, foram vendidos 15 mil litros por dia. Então,
fazendo uma tabela aqui. Ah, eu não queria que aparecesse aquilo ali também. Espera aí. Tô improvisando aqui, gente, só um pouquinho. Tá. Então, gente, quando eu tenho o meu preço a R$13,70, não adianta. Estou tentando esconder, mas não vai dar certo. Quando eu tenho o meu preço a R$13,70, eu vendo. No caso, eram vendidos 15 mil litros, certo? Olhem só para essa coluna e para essa coluna aqui. Com isso, o posto fez uma promoção e percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 200 litros de gasolina a mais por dia. Então, se não era dado nenhum desconto, era vendido 15 mil litros, a R$13,70 o preço do litro. Quando era dado desconto, tá ruim porque eu queria esconder o que tá aparecendo tudo. Eu gostaria de fazer como se fosse ao vivo, né, na aula, escrevendo. Então, quando é dado desconto de 1 centavo, o preço fica R$13,69, concordam? E daí era vendido 200 litros a mais, então 15.200 litros. Vamos para a próxima, então, para o próximo preço da gasolina. Quando era dado 2 centavos de desconto, a gasolina passava a ser R$13,68 litro e era vendida, então, por dia 15.400 litros. A partir disso, a gente consegue já ir observando um certo padrão. O que acontece com o faturamento? A gente sabe que é o preço do litro pela quantidade de litros vendidos. Multiplicando um pelo outro, dá o faturamento. Então, para o primeiro valor aqui, R$13,70 vezes o 15 mil, dá os 55.500. E aí eu nomeei aqui de P, que é o preço por litro, e de L, os litros. Então, P vezes L dá o faturamento. Agora, vamos tentar observar como que a gente consegue chegar nesse faturamento quando eu começo a dar descontos. Então, quando eu estou pagando R$13,69 pelo preço do litro, na verdade, o que está acontecendo? Foi dado 1 centavo de desconto. Porém, aqui, esse Pzinho é a quantidade de centavos, 1 centavo. Porém, esse R$3,70 está em reais. Quando a gente faz esse desconto daqui para cá, na verdade, a gente está descontando 0,01, que é 1 centavo. Quando a gente tem R$13,68, o preço do litro, então a gente está descontando 2 centavos, que tem que descontar do R$13,70 inicial, 0,02. Como é que a gente pode observar esse desconto em relação a essa coluna aqui do P? Observem que quando eu não dou nem 1 centavo de desconto, meu valor é R$13,70, que eu posso escrever também como R$13,70 menos 0,01 vezes 0. Quando eu dou 1 centavo de desconto, o meu preço por litro é R$13,70 menos 0,01 vezes 1. Esse 1 aqui, ó, notem que está relacionado com essa coluna P, essa primeira coluna, que a gente nomeou com a letra P, P minúsculo. Depois, quando o preço por litro está R$13,68, então eu posso escrever como R$3,70 com desconto de 0,02. Em relação a esse 2 aqui da primeira coluna, eu consigo escrever como R$13,70 menos 0,01 vezes 2. E assim por diante.
Então, a gente consegue observar um padrão desse preço por litro. O que vai acontecer? Como é que a gente escreve o preço por litro quando eu tenho desconto? Agora, vamos tentar observar como é que fica esse padrão quando a gente fala nos litros. Então, quando não tem nenhum desconto, vendia 15 mil litros por dia. Quando tinha 1 centavo de desconto, vendia 15 mil litros, 15.200 litros. Quando tinha 2 centavos de desconto, vendia 15.400 litros. Como é que a gente pode escrever essa coluna dos litros, relacionando, então, com a primeira coluna do desconto? Vamos olhar aqui. 15 mil eu posso escrever como 15 mil mais 200 vezes zero. Observem que esse zero é o mesmo que está aqui nessa linha. O 15.200 pode ser escrito como 15 mil mais 200 vezes 1. E esse 1 aqui é o mesmo que está aqui nessa linha. 15.400 pode ser escrito como 15 mil mais 200 vezes 2. E esse 2 é esse mesmo aqui dessa linha. E seguindo o padrão, então, como é que a gente pode escrever? 15 mil, o preço quando eu tenho um desconto P, ó. Agora o meu número do desconto é P. Então, o que vai acontecer com os litros em relação a P? Vai ser 15 mil mais 200 vezes P, a quantidade de litros vendidos. Então, como é que vai ficar o nosso faturamento, se é esse Pzão dessa coluna, vezes o nosso L dos litros? Vai ser essa parte vezes essa parte, que está escrito aqui, então. 3,7 menos 0,01 vezes P, entre parênteses, pois é tudo isso, vezes, abre parênteses, 15 mil mais 200P, fecha parênteses. E a partir daí, então, é só fazer as multiplicações aqui, em chuveirinho ou vulgo chuveirinho, né? Ou então a distributiva da multiplicação, que nós vamos chegar na expressão que tem nas alternativas. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta até aqui? Estão me ouvindo? Eu estou, Natália. Tá. Tá tudo certo, estamos acompanhando. Acho que tá bem. Tudo tá bem? Passo a passo, essa tabela tá bem organizada. Agora o Everton, não, sem perguntas. Tá. Então, agora eu vou pedir para a Mariana colocar de novo a apresentação, só para a gente ver como é que fica a expressão ali. Pode colocar de novo. A gente pode fazer junto ali, Natália. Hã? Ah, tá. Abre uma caixinha para escrever, eu te ajudo. Ah, tá. Vou escrevendo, então? Tá bem. Aí, daí já finaliza assim. Tá. O que tu pode fazer é ampliar, Natália, também. Coloca no mais ali, deixa maior, que aí fica maior. Tá. Então, só ajudando ali, pessoal, a professora Natália, né? Quando ela falou ali do chuveirinho da distributiva, quer dizer que todo mundo do primeiro parênteses multiplica todo mundo do segundo, né? Isso. Então, começa ali, né? O 3,7 vezes 15 mil vai dar 55.500, Natália. Tá. Já vou escrever aqui. Eu escrevo passo a passo? Eu acho que não precisa, só eu vou estar falando dos resultados. Ah, tá. Não, tranquilo. Tá? Eu tenho aqui daí. Pode ser. 55.500 vai dar o 3,7 vezes o 15 mil. Depois, o 3,7 vezes o 200p. Vai dar 740. Tá. P. Mais 740p.
Depois, menos 0,01P vezes 15.000. Então, menos 150P. Isso. E depois, menos 0,01P vezes 200P vai dar menos 2P ao quadrado. Agora a gente junta, então, os termos semelhantes. Quem são termos semelhantes são aqueles que têm a parte literal igual, ou seja, com o mesmo grau. 740P menos 150P, 590P. Então, pelas alternativas, nós temos a alternativa, vamos ver aqui, das alternativas. Alternativa letra E. Eu acho que é. Deixa eu olhar de novo aqui a expressão. 590 positivo e 2P negativo. Peraí, não. Letra D. Resposta, então, letra D. Certo? Esse tipo de exercício, pessoal, é interessante, né? Agora vocês vão ficar com a resolução, mas é interessante que depois vocês tentem ler e tentem chegar numa expressão e depois vocês confiram, né? Se vocês fazendo, vocês conseguem interpretar e chegar na mesma expressão que a prof. Natália conseguiu chegar. Isso, sempre a ideia, né, é pegar a ideia, repetindo a palavra, pegar a ideia e depois tentar refazer as questões, para que vocês tenham mais segurança na hora da prova. Essa questão, o mais interessante dela que eu vi é que de início a gente não consegue ver essa função do segundo grau, né? Essa relação entre o faturamento como uma função do segundo grau. Porque de início, a lei que vem à cabeça, bom, é AX, é 13,70 vezes a quantidade de litros que serão consumidos. E aí tu vê que trabalhando com a álgebra, né, com o conhecimento que você já tem, né, como se resolve a equação, um coeficiente para lá, vem para cá, aí se chega na nossa lei, né, na nossa função polinomial do segundo grau nessa relação. E isso que eu achei o mais interessante dessa questão. O que vocês acharam? Contribuam aí, falem o que vocês pensaram, o que de mais inusitado. Coloquei aqui, eu vou... Então, ó, das informações do problema, que a Natália tinha conversado comigo já, de imediato, a minha primeira ideia, primeiro pensamento foi esse. E realmente, essa é a primeira linha da tabela que ela montou lá, com as ideias, né, com as questões. Então, essa foi a tabela lá que ela organizou com vocês. E observem, né, pessoal, assim, ó, muitas vezes é interessante a gente ver o comportamento para alguns pontos, para a gente conseguir realmente entender o que está acontecendo, tá? Nem toda expressão a gente consegue, assim, de cara, reescrever qualquer expressão. A gente tem que observar o comportamento, e isso é feito a partir de uns pontos, tá? Que foi o que a professora Natália explicou fazendo essa tabelinha. Um jeito interessante também de... Pois é, o Pablo falou também, iria calcular como se fosse uma função afim. Pessoal, seguinte, na hora da prova, se a gente não consegue chegar na expressão, tem que tentar sacar a ideia. E, como a professora Jussara falou, testar para alguns pontos. Então, por exemplo, assim, ó, é bem tranquilo a gente perceber que quando eu não dou desconto nenhum, o preço por litro é 13,70, a venda de litros diária é 15.000 e o faturamento é 55.500. É bem tranquilo ver que quando dá 1 centavo de desconto, o preço por litro vai ficar 13,69 e vai somar 200 na quantidade de litros vendida por dia. E aí tu consegue ver aquele faturamento de 56
500.088. Daí, o que vocês poderiam fazer? Pegar esses valores e observar, digamos assim, 0 desconto e ir colocando nas opções que tem ali. Fechou com aquele faturamento que estava na primeira linha lá da tabela? Bom, vamos supor que todas fecharam. Acredito que todas as alternativas ali fechassem. Não, não é todas as alternativas. Coloca a questão, Mariana, por favor. Estou abrindo aqui. Tá. Aí. Então, não é... Se a gente colocar P igual a 0, que seria o desconto, nenhum desconto, o que acontece? Para quase todas, fica os 55.500, menos para a letra B. Então, essa a gente já pode eliminar, que essa não vai ser a resposta correta. Agora, quando o meu P é igual a 1, eu vou ter o valor de 56.088. Daí vocês podem testar com P valendo 1 e vocês vão ver que vai ficar... vocês já vão observar qual é a questão que vai dar... Vai fechar com aquele valor ali. Eu sei que eu testei. E daí só fechava a letra D. Deixa eu ver aqui, vamos pensar junto, então. O que é interessante, que eu acho... Se colocar P valendo 1, o que vai acontecer? Na letra F, que são muito parecidas as letras C, D e F, C, D e E. Se a gente colocar P valendo 1 ali, eu vou ter um 590 negativo e um 2 negativo. Então, eu vou ter um desconto de 592. Então, eu vou ter 55.500 menos 592. Dá 54.498. Então, não dá os 56.088. Então, a letra C não é. Se vocês testarem na letra D, vai fechar, porque é a expressão, né? E se vocês testarem na letra E, o valor P valendo 1, vocês vão ter um 590 negativo e um 2 positivo. Então, vocês vão ficar com um 588 negativo. Com 55.500 menos 588 vai dar 54.912. Então, não fecha também. Daí, vocês vão ver que é a letra D, a resposta. Não sei se deu para acompanhar o que eu estava falando. Agora então, eu ia abrir uma estratégia de resolução também. Eu ia abrir aqui E eliminando alternativas. Desde que vocês saibam alguns dados do problema. Entenderam essa ideia? Eu acho que sim, Natália. Eu acho que eles entenderam que é a tentativa e erro, né? E também... Pablo, sim. Obrigada, Pablo. A minha tu não precisa projetar, tá, Mariana? Eu vou fazer aqui. Tá. Tá, então tá. Vamos lá, Jussara. Vamos lá, que o pessoal tá cansado já também. Tu tem que fechar a tua janela, Mariana, para eu poder compartilhar a minha. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Para mim, tá. Para mim também. Então, essa aqui é uma outra questão que, de certa forma, não vai trabalhar tanto com a ideia da função, né? Que nem trouxe a prof. Natália. A prof. Natália trouxe ali aquela questão da... À medida que um parâmetro ia variando, né? Vocês tinham a variação de um outro elemento. Aqui já é um pouquinho mais simples, porque aqui eu já vou trabalhar com a ideia da equação, tá, pessoal? Que muda um pouquinho o sentido. Quando eu tenho uma função, a gente vai ter variáveis onde uma está dependendo da outra. Aqui a gente vai ter uma equação. Então, aqui eu quero buscar o valor de uma incógnita, tá? Então, ali, a parte inicial do problema, né, traz aquele contexto histórico sobre Bhaskara, eu vou ler mais aqui a parte final, tá? Então, diz o seguinte, então, atribui-se, né, a ele, aquele Bhaskara segundo, o seguinte problema. A oitava parte de um bando de macacos, elevado ao quadrado, brinca em um bosque. Além disso, 12 macacos podem ser vistos sobre uma colina.
qual o total de macacos. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta um valor possível para o total de macacos no problema de Bhaskara II. Tá? Então, aqui, quem foi meu aluno de matemática básica deve lembrar que eu gostava muito de fazer esse tipo de probleminhas, né? Tanto da equação do segundo grau, quanto da equação do primeiro grau e das equações fracionárias, né? Que eu acredito que uma forma a gente estar estudando matemática é a partir da resolução de problemas, certo? Então, aqui, pessoal, esse é um tipo de problema, assim, bem clássico, onde a gente vai ter que, a partir dos dados que são apresentados, a gente conseguir escrever uma expressão que indique as informações que são dadas, tá? Então, observe o seguinte. Primeiro, eu tenho que identificar o que o meu problema está pedindo, tá? Ele quer saber aqui o total de macacos, certo? Eu vou utilizar, então, uma incógnita para estar representando esse total de macacos. Então, nossa letra mais utilizada é o X, tá? Então, meu X vai ser o número total de macacos. É isso que eu vou buscar, tá? E é a partir dessa minha incógnita que eu vou conseguir estar fazendo uma interpretação do problema. Nunca, pessoal, um problema a gente faz uma única leitura, tá? Qualquer tipo de problema, pelo menos 3 leituras a gente tem que fazer. A gente tem que ler uma vez para ter uma visão geral, a gente tem que ler uma segunda vez para tirar os dados, resolver a partir disso e ler pelo menos uma terceira vez para ver se aquilo que a gente achou responde à pergunta que o problema está fazendo, tá? Então, nunca assim vocês vão achar que vocês vão ler uma única vez um problema e vão responder. É no mínimo dos mínimos aí 3 vezes, tá? Então, essa minha primeira leitura, eu escolhi uma variável que representa, então, o que está sendo solicitado no problema, tá? Eu só vou vir um pouquinho aqui para o lado, para ficar mais visível, então, para vocês o que a gente vai fazer. Então, aqui, ó, o que ele fala? Vamos escrever agora aqui, como eu gosto de brincar, né? Um matematiquês, o que está escrito aqui, tá? Então, ele fala aqui, a 8ª parte de um bando de macacos, certo? O que é a 8ª parte, pessoal? Essa palavrinha aqui, quando vem esse termo parte, tá? Isso faz referência à questão de uma fração. Como é a 8ª, então eu estou pensando em um número onde o meu denominador vai ser 8. Esse bando de macacos, eu não sei essa quantidade, mas eu disse que essa quantidade, por enquanto, para mim, ela vai ser X, certo? Então, 8ª parte de um bando de macacos. Isso na nossa linguagem matemática, então, x sobre 8. Elevado ao quadrado. Bom, então, tudo isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Brinca em um bosque, beleza. Além disso, 12 macacos podem ser vistos em uma coluna. Então, eu tenho essa 8ª parte ao quadrado, mais 12, tá? Esse 12 já é um número de macacos, não é 12x. E se eu escrever 12x, eu estou dizendo que é 12 vezes um número de macacos. Então, aqui é só o 12. Isso aqui, então, o que vai ser? Então, eu tenho aqui, ó, 8ª parte desse grupo de macacos, certo? E tenho mais 12 que estão... desculpa. Eu tenho uma 8ª parte que está brincando no bosque e eu tenho mais 12 que estão sobre a colina. Então, esses 2 grupos de macaco aqui, quando eles são somados, a gente tem, então, o total de macacos, certo? Então, o ponto principal desse tipo de problema é a gente conseguir escrever uma expressão que represente o que está escrito, então, no nosso problema, tá? Então, 8ª parte dos macacos, que eu não sei quantos são, elevado ao quadrado, mais 12, aqui 12 realmente é o nosso número, tá? Não é 12x, que 12x ia representar uma outra coisa. Esses aqui, então, são meus macacos, eles estão em 2 grupos. Então, quando eles são somados, eles dão o total de macacos, que para mim, por enquanto, é x. Observem aqui, ó, nós ficamos, então, com uma equação quadrática, tá? Vamos resolver, então, isso aqui. Isso vai ser x ao quadrado sobre 64, né? Porque esse expoente 2 vale para o x e vale para o 8. Então, vale aqui para o x e vale para o 8. Mais 12 igual a x, tá? Nós temos vários caminhos que a gente pode seguir, pessoal, né? Eu poderia só ordenar e trabalhar com esses nossos coeficientes, né? Que aparecem assim.
Ou eu posso tirar o MMC de toda ela e simplificar a partir disso, aí é o caminho que cada um escolher, tá? Como eu fiz aqui com esses valores, já que para eu não me perder, né, nas contas aqui, eu vou fazer tirando o MMC, tá? Lembrando aqui, ó, quando a gente vai tirar esse MMC, se é de toda uma equação, eu tenho que considerar, então, todos os meus denominadores. O menor múltiplo comum entre 64 e 1 é o próprio 64, tá? E fazemos todo aquele processo que vocês conhecem na soma de frações. Então, 64 dividido por 64 vai ficar 1, né? 1 vezes x ao quadrado, mais 64 dividido por 1 é o próprio 64, vezes 12, eu vou pedir a ajuda dos universitários, que eu não anotei esse valor, se alguém puder fazer para mim. E 64 dividido por 1 é 64, vezes x... Dá 768, Jussara. 64 vezes 12, 768. Obrigada. Então, aqui, pessoal, sempre que eu faço algo desse tipo, tá? Eu fiz um único denominador para toda uma equação, vocês podem cancelar, tá? Desde que vocês façam para toda a equação. Se eu fizer só para primeiro membro ou só para segundo membro, eu não posso cancelar, tá? Então, esse processo aqui, nós achamos uma equação equivalente a essa anterior, aonde agora não vai mais aparecer coeficientes, então, fracionários, que nem aparecia aqui, né? Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 64x mais 768 igual a 0, tá? Então, notem aqui, ó, que ela está bem escrita na forma geral que vocês conhecem aí como equação do segundo grau. Para a gente resolver, então, né, vamos utilizar a famosa aí fórmula de Bhaskara, tá? Vamos, então, começar calculando o nosso delta, que vai ser, então, o nosso b ao quadrado, menos 64 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, né? Ou seja, 4 vezes 1 vezes 768. Eu tenho anotado aqui que fazendo todas essas contas vai dar 1024, certo? O que a gente tem, então, a partir disso? O nosso x, então, vai ser menos b, né? Então, vai ser menos 64, mais ou menos a raiz quadrada daquele nosso delta, certo? Tudo isso dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, o nosso x vai ser 64, né? Menos com menos vai passar a ser mais ou menos. Essa raiz quadrada aqui vai dar 32. Para quem não lembra como que faz, pessoal, e não é, digamos, daquelas raízes mais baixas, que talvez vocês já saibam de cor, lembre que para calcular raízes, vocês podem fazer uma decomposição por fatores primos, tá? 1024 é par, a gente pode, então, aqui estar simplificando por 2, né? Fazendo as divisões. Não vou fazer todas aqui, tá? Mas vocês vão ver que aqui no final vocês vão chegar a 1, aonde vocês vão ter aqui, ao todo, 2 na 10, tá? Ou para quem lembra direto, né? 2 na 10 é 1024. Como é que a gente resolveria, então? Aquela raiz ali equivale à raiz quadrada de 2 na 10, tá? Ou de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2, como vocês preferirem. Simplificando isso aqui, ó, nós temos propriedades radicais que a gente pode escrever assim, ó. Isso é 2 na 10 dividido por 2, né? Porque é uma raiz quadrada. Isso equivale, então, a 2 na 5, que é o nosso 32 que a gente achou aqui, tá? Voltando, então, né? Dividido por 2. Então, aqui nós vamos sair um x', que vai ser 64 mais 32, né? 96, dividido por 2, 48. E um x duas linhas, 64 menos 32, que é próprio 32, dividido por 2 é 16. Então, nós achamos aqui dois possíveis valores para essa quantidade de macacos que fala no nosso problema, tá? Observem aqui, ó, dessas minhas duas respostas, né, eu tenho aqui, então, como opção o 16, tá? A nossa alternativa A. Aí aqui a prof. Natália me ajudou, né, que eu fiquei na dúvida se eu tinha feito as minhas contas certas ou não, mas ela me ajudou, que é aquele tipo de questão que sempre é importante a gente ler mais uma vez, né, que aqui ele vai falar, ó, um valor possível, tá? Como ele fala um valor possível, pessoal, não tem problema eu ter achado 2, tá? Esses dois valores satisfazem a minha equação, tá?
Mas, como o exercício pede apenas um deles que seja possível, então por isso que ele apresenta só uma resposta. O que é uma outra opção que ele poderia trazer? Ele poderia falar que o menor valor possível, né? Ou aqui ele falaria menor, né? Porque maior nós teríamos outras opções. Tá? Então ele poderia falar ou o menor valor possível, ou esse indicativo aqui, ó, um valor possível. Tá? Por que eu chamo atenção para isso? Que isso pode acontecer no momento lá, vocês estão nervosos, né? Fazendo uma prova dessas, aí vocês acham 2 valores, vocês já acham que a conta de vocês está errada. Então, por isso que vem esse detalhe de fazer mais uma leitura para ver se realmente aquilo que vocês acharam não responde, então, ao problema que vocês estão resolvendo. Certo? Essa daqui, então, ela era mais simples, né? Ela previa basicamente isso. Eu só queria complementar que realmente tem uns detalhezinhos nas questões que fazem a gente ficar na dúvida. Tanto é que aquela questão dos combustíveis, eu confesso para vocês que não foi nada fácil de conseguir elaborar todo aquele raciocínio para explicar para vocês. Porque aquela questão ali do desconto, uma parte tu ter que passar para centavos e outra não, né? Converter aquele 1 centavo, que era a quantidade de... Eu não sei se eu vou conseguir me expressar agora, mas tem uma parte ali que é do preço por litro, que tu tem que trocar aquele 1 centavo de desconto por 0,01, e lá nos litros tu tem que usar aquela quantidade inteira, digamos assim, o valor 1 mesmo, né? Então, essas sutilezas aí que às vezes fazem a gente se perder, como a professora Jussara estava fazendo o exercício e também, né, ficou na dúvida ali porque faltava sacar aquele detalhezinho. Então, são detalhes que vocês têm que estar atentos. Então, acredito que era isso por hoje. Não sei se tem mais alguma coisa para falar. Desse ponto que eu destaquei, né? Para resolver um problema, a gente não lê uma única vez, né? Então, aquele ali foi essa segunda leitura, onde a gente destaca, então, ali que era um possível valor, e o que a prof. Natália resolveu, a questão ali, o P, ele não indicava a quantidade de centavos, ele não indicava 0,01, 0,02, mas sim quantas vezes esse 1 centavo foi descontado. Então, isso tem a ver com a questão da interpretação, né? Então, a gente, assim, não pode ter preguiça, né, para fazer mais de uma leitura. Resolução de problemas, no mínimo dos mínimos, 3 vezes para fazer a leitura de um problema, tá? Eu achei muito interessante, gostei, quero elogiar também a técnica da lousa, achei muito legal. E eu acho que foi muito válido, e essa observação sobre o problema que a professora Jussara trouxe, e também a Natália, com as questões das mais de uma forma de pensar em resolver, porque a gente às vezes fica num embate de não saber como fazer, porque a gente quer se limitar a um método, e não existe um método único para resolver um problema, né? Então, essas 3 leituras iniciais que a professora Jussara se referiu, é que, às vezes, lá na terceira, o teu método não vai chegar no resultado, e aí tu pensa num segundo, num terceiro, num quarto, né, tentativa e erro, e essa é a dica que a gente deixa para vocês. Espero que tenham gostado aí da nossa aula, das nossas resoluções. Oi, profs, a aula. Deixa eu ver o que ela... Surgiu um comentário aqui no... A aula parece estudos para concurso. Conversei sobre essas questões. É interessante, né? Eu acho que vocês vão... Vai ser muito proveitoso esses momentos, esses encontros, essas nossas aulas. O objetivo é esse mesmo, trabalhar as questões do ENAD e os conteúdos no entorno delas, né? Queria agradecer aí as colegas, a professora Jussara, a professora Natália e os alunos que estão até agora aqui, perseveraram, né? Muito obrigada por participarem e aguardamos vocês na próxima aula. Isso aí, uma boa noite, obrigado pela participação. Valeu, pessoal, vocês são guerreiros aí, né? Sexta-feira, sei lá que deve estar uns 5 graus ou até menos, né? E o pessoal aí firme, tá? Muito obrigada, assim. Nosso próximo encontro assim, vai ser um pouquinho mais variado os nossos assuntos. Espero que vocês tenham gostado, né?
E qualquer dúvida, a gente está por aí, né? Distante, mas vocês têm nossos contatos aí, precisarem de alguma coisa, tá? E tentem, pessoal, a gente sabe que o tempo está meio apertado, mas tentem refazer, né? Que é interessante, assim, vocês testarem esse nível de interpretação de vocês, né? Porque questões que são, assim, mais voltadas para matemática mais fundamental, ela cai muito nessa questão de interpretação. É um ponto, assim, como o conteúdo é considerado, assim, mais básico, então um ponto muito forte é essa questão da interpretação, tá? E o que fica para vocês, então, é estudo sobre o que a gente falou, né? Revisar, rever, ler, e eu acho que no final vocês vão ter um bom apanhado aí de tudo, um pouco de tudo, né? Que a gente vê que se especializar em uma coisa só hoje não é o suficiente, né? A gente precisa saber um pouco de cada coisa e conseguir interpretar. Tá bem? Boa noite, um abraço aí, bons estudos para vocês. Seguiremos aí pensando nas próximas questões e como compartilhar com vocês o que a gente sabe, né? E tentar aprender um pouco com a nossa fala também.